Chamamos agora ao palco Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, caro João Sobrinho Teixeira, caro João Matos Fernandes, Miguel Cabrita, também aqui aos grandes colaboradores e autores da base que nos levou ao momento que aqui estamos do livro Verde de Trabalho. Queria, acima de tudo, partilhar convosco aqueles que são, diria, os principais reptos que temos agora nos momentos seguintes ao lançamento do livro Verde de Trabalho. Acho que é evidente para todos que, de facto, vivemos tempos de emergência, tempos em que foi necessário respostas muito rápidas para responder a situações críticas e em que procuramos, em simultâneo, não só responder à emergência, mas também procurar trabalhar, e este livro verde é exatamente o resultado disso, trabalhar naquilo que deve ser a antecipação do futuro. E também, nesta antecipação do futuro, trabalhando a três níveis. Desde logo, porque vivemos tempos claramente que são tempos de mudança, por um lado, para resposta às fragilidades que ficaram evidentes da pandemia e que têm que ter uma resposta diferente, e nós podemos fazer e trabalhar, de facto, de uma forma melhor do que fazíamos antes. Esta também ficou evidente durante a pandemia, que podemos fazer melhor do que fazíamos antes como sociedade. Por outro lado, também são tempos de mudança e que exigem a nossa ação para aproveitar também o momento de oportunidade que temos. Vemos o conjunto de instrumentos financeiros que temos à disposição para antecipar as necessidades, nomeadamente de qualificações de investimento estrutural para antecipar e aproveitar o momento, e também, claramente, também aqui conseguirmos antecipar aquelas que são as necessidades futuras para estarmos a trabalhar em conjunto, para que depois não tenhamos a tal ruptura de mão de obra ou falta de mão de obra que aliás, o Ministro do Ambiente referiu. Mas estes também são tempos, diria, são tempos de enormes desafios. Desafios de enorme esperança para conseguirmos, de facto, reagir e ter instrumentos diferentes para fazer face também àquilo que a pandemia pôs a nu do ponto de vista de vulnerabilidades e fragilidades sociais. Temos neste momento a capacidade de mobilizar recursos de uma forma sem precedentes. Tivemos a preocupação de, durante a emergência, responder não só às situações típicas, mas também à quantidade de situações atípicas que estavam completamente a descoberto e que precisavam de uma resposta por parte do Estado Social, só para termos uma noção de grandes números, em termos de apoios extraordinários que foram criados, sempre com a primeira grande preocupação, apoio à manutenção de emprego, resposta às pessoas que ficavam desprotegidas ou situações atípicas que estavam a descoberto, ou proteção de rendimentos. Nós tivemos cerca de 1 em 4 pessoas em Portugal abrangidas pelos apoios extraordinários. Destas, se olharmos só para 2021, nós temos cerca de 260 mil pessoas abrangidas por apoios extraordinários que não estavam cobertas por qualquer outro tipo de situações. Portanto, pessoas que à partida estavam à margem ou fora ou com situações atípicas que não foram enquadradas pelo sistema tradicional. E, portanto, mostra bem como nós temos também que encontrar novas formas de prevenir e de garantir que não temos, de facto, mundos paralelos no mundo do trabalho. Nós temos que garantir que as pessoas têm, de facto, e que estamos todos abrangidos por um mesmo mundo e que não há situações ou sistemas alternativos e diversos em que há pessoas que estão completamente a descoberto e sem rede de proteção, seja de direitos, seja a nível de proteção social. Por isso, ficou evidente, penso que para todos nós, como a pandemia transformou aquilo que parecia ser um futuro mais ou menos distante e longínquo num presente em todas as nossas vidas, seja nos modos de trabalho que de repente passámos todos a adotar, todos passámos a utilizar Zooms e outras plataformas que nem sabíamos, certamente muitos de nós, que existiam e transformaram-se no nosso dia-a-dia e na nossa rotina. E por isso também pensámos que durante este momento era fundamental que, em paralelo à emergência, estivéssemos a trabalhar em conjunto, lançando aqui uma grande discussão, seja com os parceiros sociais, seja com a sociedade civil, e aqui agradeço também especialmente o trabalho da equipa da Teresa Coelho Moreira e do Guilherme Medrei nesta identificação, essencialmente quais são os grandes desafios que nós temos e onde é que nós devemos, no fundo, colocar as nossas fichas em termos de investimento, em termos de regulação e em termos de antecipação daquelas que devem ser as prioridades para os momentos que temos pela frente. E eu diria, tentando resumir aquelas que me parecem ser as áreas mais críticas e áreas-chave do Livro Verde do Futuro do Trabalho, que aquilo que é aqui assumido, aliás, como prioridades transversais porque depois se replicam nas várias dimensões do Livro Verde, que tem várias dimensões que aborda, desde as novas tecnologias, desde
as questões do digital, desde as questões da exigência também de tudo o que tem a ver com novas formas de trabalho, o trabalho remoto, etc. Mas eu identificaria aqui 4 áreas transversais que estão presentes em qualquer uma destas dimensões do Livro Verde de Trabalho. Desde logo a questão das qualificações, a exigência de nós termos que ter aqui, de facto, uma grande aceleração em termos de termos investimento estrutural em qualificações competitivas e qualificações dinâmicas, com a capacidade de reconversão e de conversão e de formação ao longo da vida, que são críticas para esta dupla transição, aliás, que aqui ficou também evidente, desta dupla transição ambiental e digital que vivemos. Por outro lado, uma agenda de trabalho digno que é transversal também a todas as áreas que aqui possamos discutir relativamente aos desafios do futuro do trabalho. Por outro lado, os grandes desafios para conseguirmos ter uma participação efetiva e um diálogo social dinâmico nestas novas formas de trabalho e nestas novas formas de relações de trabalho. E depois também aqui a dimensão de garantirmos que temos sistemas de proteção social inclusivos, que conseguem retratar também as novas formas e as velhas formas de trabalho de uma forma muito mais aberta e garantindo que todos fazem parte desse sistema de proteção coletiva e deste Estado social que tem esta rede de proteção para responder quando é preciso. Em relação às qualificações, e o Ministro Matos Fernandes já traçou um quadro bastante evidente daqueles que são os desafios que nós temos pela frente. Se nós pensarmos que nos próximos anos cerca de 20 a 30% dos trabalhos que hoje temos desaparecerão ou ficarão obsoletos, ou que 50 a 70% das profissões, tal como as conhecemos, terão mudanças tão significativas que exigirão por parte dos trabalhadores uma reconversão e uma capacitação. É verdade que temos aqui uma grande necessidade também de acelerarmos esta nossa capacidade de responder a esta mudança tão grande que vai acontecer e que está a acontecer no mundo do trabalho. E, ao mesmo tempo, também temos esta perspectiva de números que são apontados de mais de 90 milhões de novas profissões geradas e criadas em torno de novas áreas estratégicas, nomeadamente nas áreas ambientais. Isso é evidente, basta pensar que grande parte, nomeadamente, do Programa de Recuperação e Resiliência é dedicado exatamente ao investimento nas áreas do ambiente e nas áreas digitais, mas áreas também como a automatização, a cibersegurança ou as áreas também do cuidado pessoal, que, aliás, durante a pandemia mostrou como é tão evidente que é cada vez mais necessário face às alterações demográficas que nós estamos todos a viver. Mas claramente também aqui a dimensão das qualificações, não só como um fator crítico de competitividade, mas também como um fator determinante para ser um instrumento de igualdade de oportunidades, o tal elevador social que o sobrinho Teixeira aqui nos referiu e que é determinante também como um instrumento de combate à pobreza e exclusão, face, aliás, aos números frequentes que temos acompanhado em termos da necessidade de garantirmos que o trabalho é, de facto, um instrumento para promover também aqui a quebra de ciclos de pobreza e de exclusão e as qualificações aqui determinantes para quebrar estes ciclos. Depois também lembrar aquele que é um compromisso que assumimos no âmbito do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Assumimos todos globalmente como Europa que até 2030 vamos conseguir aumentar a taxa anual de participação de adultos em educação e formação contínua para pelo menos 60% por ano para todos os trabalhadores, o que mostra o que nós temos que acelerar do ponto de vista até regulatório, de mecanismos e de capacidade de formação para que isto aconteça, para atingir 60% da força de trabalho anual, sempre a ser abrangida por ações de educação e formação contínua. Claramente, isto só é possível com uma aceleração do que hoje temos. Com o que hoje temos não conseguimos responder e, portanto, temos mesmo que garantir que aceleramos de uma forma massiva o investimento nestas prioridades e assumindo também aqui as áreas-chave das qualificações que podem fazer a diferença no futuro. E, portanto, também colocar aqui os ovos, colocar a nossa aposta nas áreas que possam fazer a diferença, nomeadamente em termos de desenvolvimento futuro, como é o caso, e aqui foi dito, na área digital, na área ambiental, na área do setor energético, na economia verde ou na economia do cuidado. Por outro lado, também aqui mobilizando de uma forma, diria, inédita, recursos para reconversão profissional e requalificação
das pessoas cujos trabalhos vão deixar de ter valor no mercado e com uma grande preocupação, de facto, daqui da aprendizagem ao longo da vida e da reconversão. Upskilling, reskilling é evidente que tem que estar na nossa ordem permanente do dia e aqui desenvolvemos no último ano, em plena pandemia, um conjunto de programas com os parceiros sociais que mostraram há evidência, de facto, que é possível aqui fazermos uma aposta e um investimento massivo em reconversão e requalificação de trabalhadores, desenhando à medida de setores específicos, de atividades específicas, definindo exatamente as necessidades e construindo também os programas à medida, o que faz, de facto, aqui completa a diferença e foi isso que fizemos, temos feito, seja no Upskill, com um programa, aliás, em conjunto com as instituições de ensino superior, com os parceiros sociais e também com empresas tecnológicas, identificando necessidades concretas de competências tecnológicas, desenhando à medida programas de formação e associando a isto um compromisso de emprego sustentável. Ou seja, fazendo aqui um compromisso tripartido entre as competências que, do lado do Estado, que estão a ser financiadas e a garantia de empregabilidade de quem frequenta estas formações, com uma garantia de um emprego estável e logo com um valor de entrada no mercado de trabalho com um salário que, neste caso, é o dobro do salário mínimo nacional. Mas é o exemplo de compromissos que temos cada vez mais a assumir, associando a esta necessidade das qualificações massivas, intensivas, aceleradas, com também um compromisso de emprego sustentável. Claramente também, e agora nesta segunda dimensão transversal, procurando acelerar, para vos deixar depois também apresentar o livro verde de uma forma mais detalhada, de uma forma transversal, a pandemia também mostrou como nós continuamos a ter, em muitas situações, dois mundos paralelos no mercado de trabalho. Pessoas que estão completamente excluídas ou porque resultantes de fenómenos de informalidade ou de precariedade e que ficaram completamente a descoberto durante a pandemia e isso mostrou à evidência como nós temos que ter mecanismos e como sociedade temos a obrigação e diria de outra forma também a legitimidade acrescida neste momento para promover esta agenda do trabalho digno, nesta agenda do trabalho futuro, nas suas várias dimensões, seja no combate à precariedade, seja também na defesa dos rendimentos e numa proteção social inclusiva para garantir que as pessoas estão, de facto, fazem todas parte deste sistema de proteção coletivo que temos em Portugal. Depois, claramente, e no âmbito do combate à precariedade, também ficou evidente como tem que haver aqui mecanismos mais fortes para combater também a segmentação do mercado de trabalho, nomeadamente em termos de reforço das competências da Autoridade das Condições de Trabalho para identificar fenómenos de informalidade e de precariedade e ter capacidade de ação e de resultado, mas também combatendo o recurso abusivo ao trabalho temporário. É inaceitável termos situações de trabalho temporário que duram décadas e acho que como sociedade é evidente para todos que temos que encontrar formas de garantir que isto não aconteça. Por outro lado também temos que garantir que conseguimos prevenir abusos em figuras e em modalidades contratuais que sabemos que têm especial incidência nos jovens hoje em dia e que têm que ter consequências gravosas e sabemos como são muitas vezes impeditivos, aliás, da sua autonomização e da sua capacidade de terem projetos de vida individuais e familiares a longo prazo que, como sociedade, não podemos aceitar. Por outro lado, também, aqui a preocupação e a necessidade de reforço da regulação do trabalho temporário nas várias dimensões, seja em termos de informação, seja em termos de aumento das exigências de licenciamento e de operação, seja também criando uma maior responsabilização na cadeia de contratação para garantir, de facto, aqui uma maior transparência e uma maior eficácia destes mecanismos. Depois, o Livro Verde também identifica aqui, e eu diria ainda ligado aqui com a Agenda do Trabalho Digno, a necessidade de regularmos as novas formas de trabalho e também regularmos novas formas de utilização de tecnologias, nomeadamente a utilização da inteligência artificial para garantir também aqui os direitos dos trabalhadores e garantindo também a regulação, nomeadamente do trabalho nas plataformas digitais, que ficou também tão evidente durante a pandemia, como temos tantas situações de pessoas que estão completamente fora do sistema e com elevados níveis de informalidade ou precariedade.
Depois também aqui a preocupação de regular novas formas de trabalho, como o teletrabalho, e certamente também vai ser aqui discutido para a frente, mas também, como é fundamental, conseguirmos termos mecanismos nos tempos que se antecipam para termos uma dimensão maior, mais efetiva e real da contratação coletiva. Desde logo garantindo a participação e representação dos trabalhadores das diferentes formas de trabalho, nomeadamente formas atípicas, que hoje em dia não conseguem participar. Por outro lado, garantir também o alargamento dos direitos resultantes da contratação coletiva a novas categorias de trabalhadores, que também hoje em dia não estão fora. E, por outro lado, também pensar e implementar novos mecanismos de incentivo para dinamizar a contratação coletiva, nomeadamente através da criação de majoração de incentivos para acesso a apoios públicos. Terminaria só dizendo que tudo isto tem sempre como pano de fundo e preocupação a garantia de conseguirmos também cada vez mais adequarmos o sistema de segurança social a estas novas formas de trabalho, garantindo mais uma vez que não temos dois mundos paralelos e que temos a capacidade também de termos sistemas de proteção social que são inclusivos e que não se impõem ao mercado de trabalho, mas que conseguem incorporar as dinâmicas e as realidades do mercado de trabalho para serem inclusivos e abrangentes. Terminaria só mesmo dizendo que estes são tempos de transformação, são tempos também de enorme oportunidade, basta pensar na oportunidade que se abre relativamente aos nómadas digitais ou aos territórios do interior que podem, com estas novas formas de trabalho, também ter aqui a possibilidade de atrair novos trabalhadores para aí se fixarem, que é cada vez mais um desafio e é tão crítico. Mas também esta revolução ambiental e digital que vivemos é um momento que temos que aproveitar para garantir que esta é uma revolução que garante também a construção de um mercado de trabalho inclusivo, justo, colaborativo, inovador, competitivo e solidário. Claramente o trabalho está na centralidade das nossas vidas e está na centralidade das nossas prioridades. E o que nós coletivamente, como comunidade, conseguirmos neste momento garantir e construir é aquilo que garantirá também às novas gerações acreditarem que Portugal é um país para si. Conto, acima de tudo, com todos, tenho que agradecer o vosso trabalho, agradecer também toda a participação no âmbito da consulta pública, para agora, também com os parceiros sociais, assumirmos e colocarmos no terreno, seja os investimentos necessários, seja também as alterações do ponto de vista legislativo no âmbito do Código de Trabalho para darmos corpo àquele que é o Livro Verde e estas opções e linhas estratégicas que o Livro Verde identifica como prioritárias. Desde logo, terminando, só dizendo que acredito e penso que é um livro verde porque é um livro também que transmite a esperança no momento que temos nas alterações do mundo do trabalho para garantirmos que, de facto, vivemos numa sociedade mais justa e, acima de tudo, onde há um mercado de trabalho que é um mercado de trabalho para todos e não é só para alguns. Muito obrigada.